Olá, seja bem-vindo ao vídeo referente à revisão dos conteúdos da disciplina de gestão de riscos e projetos financeiros. Aqui eu trago os principais assuntos relacionados às unidades 1 a 4. Então, por isso é importante que você estude também as unidades que estão disponíveis no Ava, tá bom? O que é projeto? Independente da gente ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, né? Todos temos projetos, né? Seja um desenvolvimento de produto, seja a construção de uma casa, seja um novo serviço que a gente vai disponibilizar ao mercado, seja um casamento, né? Então, dentro do contexto empresarial, né, o objetivo de criar um projeto é justamente ter vantagem no mercado e aumentar o seu desempenho ao longo do tempo. Então, a gestão de projeto é fundamental para que a gente justamente alcance o sucesso empresarial e desenvolva novos produtos e serviços capazes de atender justamente às necessidades dos clientes. O que são os projetos? É um empreendimento temporário, né, que tem início e fim, para justamente criar um produto ou um serviço, ou até mesmo um resultado que seja diferenciado, singular, né? Para que o projeto ele seja desenvolvido, tá? Ele tem três elementos que são expressos de diferentes formas e que são interdependentes, tá? O escopo, que é o que o projeto vai entregar, o desenvolvimento de um novo produto ou serviço, né? Em quanto tempo esse projeto vai ser desenvolvido? 1, 2, 3, 4 anos, né? Isso por o início e o final desse projeto. E a gente tem o custo, que é o quanto a gente vai precisar de recursos financeiros para que justamente esse projeto seja alcançado. A combinação do escopo, custo e tempo traz a qualidade necessária para a empresa. Mas quais são os desafios que a gente pode encontrar, né, dentro dessa gestão de projetos no que tange a finanças, né? A estimativa de custos não é tão fácil assim, né? Empresas começam com um determinado valor de projeto e ao longo do tempo faz revisão desses valores e verifica, às vezes, aumento ou diminuição desses gastos, né? Então, pode acontecer essa variação de recursos. Ver o controle orçamentário, né? Verificar se o orçamento está sendo atingido, se não, o que pode ser feito para ajustar e para atingir, né, justamente as metas desejadas. Gerenciar os riscos financeiros, como que a gente faz essa gestão, como que a gente levanta esses riscos para justamente não ter surpresas, né, num ambiente de incerteza. Gestão do fluxo de caixa, entregar não, perdão, verificar as entradas e saídas financeiras, verificar se é necessário um investimento, se é necessário um financiamento, como que está essa questão dos recursos disponíveis para o projeto ser desenvolvido. Também a gente avalia, né, se o projeto ele é viável ou não e como que a gente faz através do cálculo do valor presente líquido, da taxa interna de retorno e do payback. Risco está presente em todas as situações, sejam elas pessoais quanto empresariais. Ele está relacionado diretamente à incerteza, né? E o risco ele pode impactar os resultados da empresa, né? Quando a gente fala de risco, é importante que a gente identifique e avalie a probabilidade de ocorrência de um determinado cenário e verificar, né, a existência de controles para que a gente consiga minimizar esses riscos identificados. A gente calcula o risco, tá? Então, é uma medida quantitativa que pode trazer o ganho ou a perda dos retornos esperados de um determinado ativo. A percepção de risco é subjetiva e individual, porque pode variar por idade, gênero, pode ser
em virtude de patrimônio, de educação financeira e tantos outros fatores. Quando a gente fala de riscos, a gente tem os riscos estratégicos, que estão associados à estratégia da empresa. Então, isso vai gerar, né, uma vantagem competitiva e criação de valor ao negócio. Temos os riscos não estratégicos, onde a empresa ela não tem controle e envolve aspectos do macroambiente, como conjuntura econômica, social e política, que vão interferir justamente no ambiente empresarial. Já os riscos financeiros, né, são resultantes de transações financeiras ou operação de investimento. Esses riscos decorrem, né, de oscilações financeiras que podem trazer algum tipo de mudança do desempenho do investimento. Como eu falei, né, os riscos estratégicos, a gente tem risco de setor econômico, risco de inovação tecnológica, risco de produtos e preços, né, risco de marketing. Os não estratégicos, como estão ligados ao macroambiente, pode ser um risco político, risco de cenário econômico. Só que os riscos financeiros, eles ainda podem ter subclassificações. Ele pode ser um risco de mercado, né, variações na taxa de juros, taxa de câmbio, commodities, ações, derivativos e tantos outros. Pode ter um risco de crédito, né? De ter uma questão de não conseguir cumprir os compromissos na inadimplência, uma degradação de crédito, ter risco soberano. Pode ter um risco de liquidez, de um ativo não ser, né, liquidado e não ter capital. Pode ter o risco do fluxo de caixa, né, de justamente o fluxo de caixa não atender às expectativas de recursos financeiros esperados. Tem o risco operacional, que pode ser risco de marketing, perdão, risco de modelagem, de imagem, de obsolescência, né, de fraude. A gente também tem o risco legal, que pode ser em mudanças relacionadas a mudanças tributárias e de legislação. Então, a gente tem risco de legislação, risco de tributo, de contrato, tá? A gente também tem uma classificação de riscos que é em relação a sistemático e não sistemático. O sistemático ele é não diversificável. Por quê? Porque ele está associado ao mercado e a empresa ela não consegue evitar. Então, se, por exemplo, tem uma variação na taxa Selic, a empresa ela vai ter que lidar com isso. Por quê? Porque é um risco existente do mercado. Já o não sistemático ou diversificável não é inerente ao mercado e pertence apenas ao negócio investido. Então, ele pode ser evitado. Risco, por exemplo, de incêndio, se a empresa está numa área onde pode acontecer isso, ela cria controles, né, e minimiza a ocorrência dessa situação. Retorno é o ganho ou prejuízo que o investidor espera, né, em virtude de um investimento ao longo de um determinado período. O retorno ele é medido em bases percentuais, sempre em relação ao valor que foi investido. Para ter, né, um retorno e um risco associados, né, equilibrado, a gente tem uma estratégia de diversificação de carteira, que faz com que investimentos sejam escolhidos em diferentes ativos e minimize o risco em relação ao todo, né? Quando a gente combina diferentes ativos, a gente consegue diversificar e isso faz com que o risco, né, seja menor. Então, né, o investidor ele consegue, né, preservar o capital e ter melhores retornos ao longo do tempo. Planejamento financeiro. A gestão de projetos ela precisa de recursos para atender seus objetivos. Então, é importante que a empresa ela faça um planejamento, né, uma estimativa dos recursos que vão ser necessários, defina metas financeiras e também elabore um orçamento que faça que todas as fases dos projetos sigam nessa direção. O objetivo aqui é que o projeto ele seja concluído dentro do prazo estimado, dentro dos custos esperados, minimizando os riscos e aumentando os retornos. Então, por isso a gente faz, né, a estimativa de recursos,
né? Quanto de dinheiro eu preciso, defino o que eu espero alcançar, o orçamento, verifico quais são as variações de preço, de gastos que eu vou ter e como isso vai impactar as minhas finanças, faço um planejamento, perdão, um monitoramento e um controle para verificar se esse planejamento financeiro está sendo seguido. Poupança. Para o projeto é importante ter recursos. Então, essa acumulação de recursos financeiros ajuda a financiar esses projetos. Permite que a empresa ela tenha fundos suficientes e disponíveis para que execute as etapas do projeto e sustente ao longo do tempo esse projeto. Já os investimentos, né, eles aumentam o capital disponível do projeto e faz com que os recursos financeiros tragam mais retornos para a empresa e esses valores eles possam ser reinvestidos dentro do projeto. Fluxo de caixa projetado é uma ferramenta que a gente utiliza para verificar as entradas e saídas financeiras. As entradas seriam as receitas e as saídas seriam as despesas. Faz com que o gestor, né, ele consiga planejar com antecedência todos os recursos que precisam para cobrir as despesas e tomar decisões assertivas para que sejam realizados investimentos e financiamentos ao longo do tempo. Então, quando a gente tem excesso ou falta de recursos que a gente consegue ver através do fluxo de caixa projetado, o gestor ele consegue ajustar as estratégias para atingir o que é esperado dentro do projeto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.